Sejam bem-vindos ao PodArte, um canal voltado para artistas e talentos de Brasília para o mundo. E hoje o PodArte recebe um dos maiores saxofonistas eruditos do Brasil. Vamos juntos conhecer a força e a sensibilidade da música de Carlos Gontijo. Carlos, muito obrigada por tua presença aqui no PodArte. Ficamos muito felizes. O prazer é todo meu, Rayane, e sempre que precisarem estarei à disposição. Opa, vamos requisitar ele mais vezes, né, pessoal? Carlos, já começa contando pra gente qual foi a sensação que você teve quando você pegou o saxofone pela primeira vez. Rayane, é uma história que eu gosto de contar, porque eu costumo dizer que eu não comecei na música com saxofone. Eu nasci e fui criado em Braslândia, uma pequena e pacata cidade do Distrito Federal. E lá em Braslândia, na escola onde eu estudava, tinha um projeto com banda. Um maestro que era professor de artes da rede pública, o maestro Josué, deixou um abraço aqui para ele também. E ele, naquela época, no início dos anos 90, ele montou esse projeto. E como o meu pai é artista plástico, então em casa a gente sempre teve acesso às artes, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre nos incentivaram, né? Eu tenho mais 2 irmãos. Então, no meu núcleo familiar, eu já fui inserido nesse contexto artístico, não especificamente na música, apesar dos meus pais relatarem que quando eu era bebê, criança, que eu ganhava uns presentes, eu não gostava dos presentes convencionais. Eles relatam que eu gostava de presentes que emitiam sons. Olha. Então, desde muito pequeno, eu tinha essa sensibilidade aos sons. E então, nessa época, eu já estava ali na 8ª série, na 7ª série ou 8ª série, agora eu não me recordo bem. E eu vi essa banda tocando. E era uma banda que pertencia à escola. E aquilo me chamou a atenção. E um primo meu, que também gostava de música, a gente já dedilhava uma flauta doce em casa. Então ele falou: Carlinhos, vamos lá conhecer esse projeto? E eu falei: vamos, não custa nada. E assim que a gente chegou, o maestro já recebeu a gente. Qual instrumento vocês querem tocar? Uau. E eu fui pego de surpresa, jovem, assim, e eu não esperava essa reação. Fui lá só para ver, para assistir. E aí eu apontei o dedo para o saxofone. E aí o maestro Josué ele falou assim: olha, esse instrumento eu não tenho mais vaga, porque todos os alunos já pegaram todos os instrumentos que tinham disponível, mas eu tenho esse aqui, que é o trompete. Então eu dei os meus primeiros passos na música com o trompete. Mas o saxofone sempre me chamava a atenção. Tanto é que quando a gente participava dos primeiros ensaios com a banda, eu aprendendo a tocar o trompete, eu e meu primo, também deixo um abraço para ele, Jairo Gontijo, forte abraço, primo. Eu me apaixonava pelo som do saxofone, né? Então eu costumo comentar
que não fui eu que escolhi o saxofone, foi ele que me escolheu. Foi amor à primeira vista. E aí toda semana eu ia falar com o professor, alguém desistiu, tem uma vaga. E aí o projeto, infelizmente, durou uns 4 anos depois que eu entrei, e por uma série de fatores políticos, esse professor não estava tendo mais apoio dos superiores, e ele teve que abandonar o projeto com muito pesar. E aí eu me vi numa situação que eu estava tão inserido naquele contexto musical, aquilo já fazia parte da minha vida, e aí eu fui falar com meu pai. Falei, pai, eu quero continuar estudando música, mas sem instrumento eu não posso. E aí foi aí onde meu pai viu, né, que eu queria levar a sério, e aí ele me incentivou, e aí ele me deu o meu primeiro instrumento, o meu primeiro saxofone. Foi em 1996. Então, ele me deu de presente meu primeiro saxofone, que eu tenho até hoje. Você tem até hoje? Tenho guarda 7 chaves, porque eu tenho um carinho super especial, tem um valor sentimental para mim enorme. E então foi assim, os meus primeiros passos com o saxofone. Eu comecei a estudar de forma autodidata, eu não tinha professor, né? Tinha o professor Josué que me ensinou, né, as primeiras notas, mas eu já conhecia e sabia que existia a Escola de Música de Brasília, que era um grande centro, era uma referência na América Latina. E aí eu falei com os meus pais, eu quero muito continuar estudando música. E aí meus pais sempre me apoiaram, né? Eles só me pediram para não abandonar os estudos formais, né? Então eu terminei meu 2º grau, né? Ensino médio. Você pode estudar música, mas com essa seguinte condição, né? Exatamente. Mas eles sempre, desde o início, eles perceberam que eu levava muito a sério, né? Eu me lembro de situações que eu passava o dia inteiro estudando, né? E às vezes até eles pediam para parar. Não, meu filho, o descanso também é importante. Você não pode ficar estudando o dia inteiro. Mas foi assim. Então, logo depois dessa primeira etapa na minha cidade natal, que é Braslândia, eu ingressei na Escola de Música de Brasília, que foi um outro divisor de águas na minha carreira, na minha vida, porque lá eu tive realmente o meu primeiro professor de instrumento, porque o professor Josué era um maestro que conhecia um pouco de cada instrumento e ensinava um pouco para todos. Não para ensinar somente um, né? Isso. E aí, na escola de música, eu pude me aprofundar, conhecer mais o mundo, o universo da música. E foi na Escola de Música de Brasília que eu conheci o CIVEBRA, que é o Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília, que é um dos maiores festivais de música que acontece na América Latina também. Vem professores de fora do país, sempre no mês de janeiro, fevereiro, né? Eles têm mudado um pouco agora, mas esse festival foi um outro divisor de águas na minha vida, porque em 2005 eu me matriculei para ter aulas com um grande saxofonista francês no CIVEBRA. Opa! Aí a gente vai guardar um pouquinho a emoção, tá bom. Porque daqui a pouco vamos criar aquele suspense para os espectadores ficarem ligadinhos. Mas segura aí, na França eu também quero saber dessa história. Tá bom. Você tem uma trajetória... Olha, eu já te cortando. Não, aqui, né? que isso. Pode perguntar. Gente, vocês viram, né?
Ele, assim, tem uma trajetória extensa. Então, se deixar que o homem tem muito conteúdo e muito a nos ensinar. E nessa sua trajetória, você tem essa trajetória lindíssima, extensa. Você acha que tem limite para arte erudita? Não existe limite para arte, seja erudita, popular, não tem. E se tivesse, seria um erro, porque a arte não é algo que se aprisiona, né? Não é algo que tem limite, né? Pelo contrário, a arte para mim é até difícil de dizer o que é arte, porque isso envolve muitas questões, mas de uma forma bem simples, eu acho que a arte é uma forma de expressão e linguagem humana, né, que, enfim, onde o ser humano tenta tirar o que há de melhor de si para o mundo exterior e com isso, com esse produto artístico, sempre tentando mudar o mundo, né? Então eu acho que arte para mim é isso, não tem de forma alguma limites, eu acho que Você infinito. Você não se vê sem a arte da música hoje? Não. Para mim hoje eu respiro música, respiro arte. É engraçado falar disso porque às vezes quando a gente estudante, na verdade a gente sempre é estudante de arte, né? Não tem esse negócio, eu estudei e parei. Né? Mas eu falo na época acadêmica, na época que a gente está aprendendo a técnica do instrumento, a gente fica muito focado só no instrumento, e a gente quer escutar as grandes referências do instrumento, então você fica muito focado naquele universo ali só da música, do seu instrumento. Mas eu tive um grande guru, um grande professor na escola de música, que hoje é um super amigo, alguém que eu tenho muito em muita alta conta, né? É uma espécie de guru para mim. Deixo um abraço para ele aqui, meu querido e eterno professor Bug. Ele sempre me incentivou a não ficar só na música, né? Ele sempre falava, para você se tornar um artista, você tem que ser completo. Você tem que assistir bons filmes, ler bons livros, assistir peças de teatro, porque no final das contas você vai ver que tudo é uma coisa só. A arte é arte. Não importa a forma com qual você se manifesta no mundo artisticamente, arte é arte. E isso é muito interessante, né? E, inclusive eu deixo esse conselho, né? Se eu puder dar um conselho para quem está estudando música ou qualquer outra arte, não fique só na sua área. É muito importante você conhecer outras vertentes artísticas, porque a cada vez que você se alimenta de arte, isso vai, de forma muito direta, ser canalizado para o que você produz artisticamente. Então, é muito interessante. Um exemplo concreto disso, né? Quando a gente assiste um filme e aquele filme ele fica sendo processado, eu estou dando o meu exemplo, né? Eu fico semanas com aquilo na cabeça e não tem como aquilo ser canalizado na minha música, né? Porque a gente vai se alimentando desses
elementos artísticos, né? E isso, né, vai somando. É como se a gente estivesse construindo, por exemplo, um muro onde cada tijolinho, né, um tijolo é uma peça que eu assisti, outro é um filme que eu assisti, outro é uma ópera que eu vi, o outro é uma exposição de fotografias. Então, é isso que nos alimenta, nos inspira diariamente. Então, não fique só na sua área de atuação. É um convite que eu faço a todos. Aí a dica valiosíssima que eu já peguei. Carlos, quero saber um pouco mais sobre essa história da França, porque você estudou, pesquisou e foi a fundo. Conta pra gente o que essa experiência da França trouxe para o Carlos Gontijo, artista. O que mudou na tua vida? Bom, a França foi outro divisor de águas na minha vida. Quando eu era estudante da Escola de Música de Brasília, que eu descobri esse universo da música, descobri também que o berço do saxofone erudito era a França. Então, desde essa época, eu já tinha colocado na minha cabeça que um dia eu queria estudar saxofone na França. Não sabia como. O universo ia dar um jeito então, desde essa época de estudante na Escola de Música de Brasília, eu tinha isso comigo. Então, eu já comecei, de certa forma, a estudar o francês. De certa forma, eu já estava me preparando. Aí, assim que eu ingressei no departamento de música da UNB, para o curso para a classe de saxofone, lá também tinha um centro de línguas. Eu já comecei ali a estudar o francês de forma mais séria. E em uma das edições do Civebra, eu conheci um grande professor brasileiro, um grande saxofonista brasileiro chamado Dilson Florencio, a quem também deixo um super abraço, que também foi e é uma grande referência para mim, porque até hoje ele é o único saxofonista brasileiro que estudou no Conservatório Superior de Paris, que é uma das maiores escolas mundiais de música, um dos maiores centros musicais do mundo. E quando eu conheci o professor Dilson, foi aí que eu me interessei pelo saxofone erudito. Tem até uma história engraçada, porque nesse Civebra eu não conhecia o saxofone erudito. Assim como todos os outros saxofonistas, né, eu gostava de tocar música popular, jazz, bossa nova, né, que eu adoro até hoje. Mas eu me matriculei para ter aulas de saxofone popular com um querido amigo também, professor à época, Ademir Júnior, a quem eu deixo um abraço também. Mas ele não gosta muito dessa história não, porque eu me matriculei para ter aula com ele no Civebra e no primeiro dia, tendo aula com ele, eu levantei para sair da sala para ir ao banheiro, e quando eu passei na sala ao lado, que eu escutei um som diferente, eu parei em frente à porta, a porta estava aberta e era o professor Dilson tocando. E ele viu que eu fiquei assim, em estado de choque, assim, sem mover, sabe, uma coisa me paralisou. E aí ele falou, você quer entrar? Pode entrar. E aí eu falo para ele até hoje, né, que eu entrei e nunca mais saí. Aí você abandonou outra turma? Abandonei. Não, mas eu avisei o professor Ademir, que hoje é um grande amigo meu. A gente já fez turnês juntos, enfim. Mas é uma história engraçada, né? Isso prova
que nesse caminho, né, da arte, da música, na verdade na vida, né, a gente não controla nada. Verdade. Né? Hoje eu tenho cada vez mais certeza de que a gente não controla nada. E esse é um grande exemplo também, porque naquele momento eu já trabalhava profissionalmente com música, tocava em bandas de baile de Brasília, então já trabalhava profissionalmente, mas nesse dia que eu descobri, que eu escutei aquele som, eu fiquei tão em êxtase que eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Foi nesse momento que você se encontrou, falou Foi. assim, eu estou no lugar certo. Sim. Naquele momento eu falei, é isso que eu quero. Eu não sabia, eu passei todos esses anos até aqui tentando fazer isso, mas eu não sabia que ainda existia isso. Então foi um choque para mim, e dali eu tentei seguir ao máximo os passos desse grande mestre, que é o professor Dilson Florencio. Ele também estudou na França, ele me deu muitos conselhos, e a partir daí aquele simples sonho que eu tinha, né, de conhecer o berço do saxofone, que era a França, aumentou mais com esse episódio. Uau! Tá vendo aí a história desse homem, gente? Acompanha, acompanha. Posso dizer que música erudita é música clássica? Ou não? Há uma diferença? Eu vou dar uma opinião pessoal. Sim. Eu confesso que eu não gosto muito desse termo erudito, porque na nossa cultura ele é associado, principalmente na música, que a música erudita é a música de concerto, é a música produzida em salas de concerto, né? Muitas das vezes chamam música clássica também. Mas nós músicos, a gente não gosta desse termo clássico porque refere-se a um período da história da música, que é o período clássico. Né? Durante o período da evolução da música, nós tivemos o período renascentista, barroco, clássico, romantismo, modernismo. Né? Então, quando a gente se refere à música clássica, a gente fala música de concerto, e utiliza esse termo música erudita, mas já tem muitos anos que eu me incomodo com esse termo, porque como que a gente pode dizer que um choro bem tocado não é uma música erudita? Tem tanta erudição naquilo, por exemplo, se a gente pegar o Hamilton de Holanda tocando choro, eu não posso dizer que aquilo não é erudito. Da mesma forma, se a gente pegar o nosso querido professor Ademir Júnior, que improvisa maravilhosamente bem, é uma das grandes referências do jazz, da música improvisada no nosso país, é muita erudição para você improvisar, você tem que conhecer muito de harmonia, as técnicas de improvisação. Então, como que eu posso dizer que aquilo não é erudito? Então, ultimamente, cada vez mais eu não tenho gostado desse termo, mas sim, na nossa cultura, né, a gente acaba utilizando o termo música erudita para música de concerto, música clássica. Ah, perfeito. Mais de 100 obras dedicadas a você. Como é lidar com essa emoção e esse carinho dos compositores? Pois é, isso é uma coisa que me toca profundamente, porque tem uma coisa muito especial nesse processo de criação musical que eu gosto muito. Porque os compositores, eles só escrevem quando eles descobrem um intérprete
e quando eles descobrem um instrumento. Então, já há algum tempo, né, assim que eu voltei dos meus estudos na França, eu falei, nossa, o repertório brasileiro para saxofone erudito é muito pouco. A gente tem que mudar isso. Então, comecei a fazer amizade com compositores, mostrar o instrumento, as possibilidades sonoras do instrumento, os recursos modernos que o saxofone tem, que permite uma infinidade de sons, e os compositores modernos gostam disso. Então, desde que eu voltei da França, eu tenho feito esse trabalho muito próximo com os compositores, e eu criei uma rede de amigos compositores que estão sempre escrevendo para saxofone. Então esse movimento entre eu, intérprete, o saxofone e o compositor é um movimento que eu gosto muito, sabe? Nessa última década, muitos compositores, né, eu tenho feito muitas estreias. E isso é muito, muito importante para o nosso instrumento e para a nossa música brasileira. Né? Então, eu fico feliz em poder contribuir, né, aumentando, de certa forma, a literatura, né, para o saxofone, e incentivando os compositores brasileiros e estrangeiros também. Tem alguns compositores amigos, compositores franceses, mexicanos com quem eu trabalho, sul-americanos também. Então é muito bacana a cada obra, né, que a gente estreia é um nascimento, é como se fosse um filho nascendo, é muito gratificante. É uma emoção muito grande, né? Parabéns. Obrigado. Parabéns. E ainda falando sobre emoções, sensibilidade e técnica, como lidar com essas duas dimensões no palco? Eu sempre digo que a técnica está a serviço da arte, nunca o contrário. Vou te dar um exemplo prático. Existem músicos que estudam muito para tocar 1000 notas por segundo no palco, né? E eu não sei se isso está a serviço da arte, né? Então, muitas das vezes o músico está tão preocupado com a técnica, né? Com agilidade, que esquece, né, de que a gente estuda técnica para estar a serviço de algo maior, que é a sensibilidade, que é a musicalidade, que é a arte, né? Esse meu professor, né, o Carlos Eduardo Bug, né, ele sempre fala que o artista, quando ele sobe no palco, a pessoa, né, ou as pessoas que estão escutando, vendo, eles têm que entrar uma pessoa e sair outra. Se eles entrarem e sair a mesma pessoa, a mensagem não foi passada. Olha que interessante. Então, assim, nem que seja, por exemplo, a pessoa entrou calma, tranquila e saiu nervosa. Ou seja, ela teve, né, ela teve uma mudança, aquilo tocou ela, né, de alguma forma. Então, isso é muito interessante, porque se você parar para pensar, quando a gente trata que a arte é uma linguagem, se você não passa essa linguagem, se você não transmite, se o seu recital, se o seu concerto não tem esse objetivo, não entra nessa camada, nessa dimensão espiritual, algo não aconteceu, né?
E isso faz a gente refletir, né? Porque se é uma forma de expressão, se é comunicação, né? A gente sabe que a comunicação tem o emissor e o receptor. Se não aconteceu nada com o receptor, então a gente tem que questionar a mensagem. Né? Então, eu reflito muito sobre isso. Né? E esse meu professor me ensinou algo muito importante, assim, que a gente não pode ficar preocupado somente, né, com, por exemplo, no meu caso, sou um intérprete, um músico, quando eu vou tocar num recital, num concerto, eu não posso me preocupar só com a música. Eu tenho que pensar num espetáculo completo. Eu lembro como se fosse hoje, eu preparando o meu recital de formatura da Escola de Música de Brasília, às vésperas do recital, e ele me perguntou: Carlos, quando começou o seu recital? Aí eu falei: não começou, não toquei ainda. Aí ele falou: não, seu recital começou no dia que você marcou a data, no dia que você foi no seu alfaiate. Ele fez as medidas do terno que você vai utilizar no seu recital. Quando você foi na gráfica, mandou fazer os programas do recital. Quando você conversou com o cara que vai fazer a filmagem, quando você conversou, seu recital começou nesse dia. E é verdade, porque, né, quando a gente pensa nessa dimensão, a gente acaba vendo que o espetáculo é o todo. Né? Então, e aí às vezes eu questionava, assim, né, coisa de aluno, né? Bug, mas as pessoas estão indo lá para me escutar. Aí ele falava: você acha que eles estão indo lá só para te escutar? Então toca atrás de uma cortina. Eles não precisam te ver. Aí eu falava: nossa, ele tem razão. Realmente as pessoas, não é só um espetáculo auditivo, é visual também. Então você tem que se preocupar com tudo, com luz, né? Então isso me ajudou muito. E hoje tudo que eu faço, né, uma simples apresentação, né, até mesmo numa reunião familiar, eu penso assim nesses elementos, né, que é importante. Que a preparação, né? Que a música, né, ela é auditiva, mas ela é visual também. Né? Então você tem que pensar num todo. Né? E eu acho que o artista é isso, ele realmente tem que pensar nos mínimos detalhes, né, como aquilo vai influenciar o público. Né? Você tem algum ritual ou mania antes de entrar no palco? Não, já me fizeram essa pergunta, eu já refleti bastante. Né? Não. O que eu gosto de fazer, costumo fazer, mas aí é algo que eu faço para me deixar um pouco mais tranquilo, que eu aprendi nessas técnicas de preparação, né, para palco. Eu bocejo muito, porque quando a gente boceja, a gente libera, né, algumas enzimas que faz a gente relaxar. Então, sei lá, 10 minutos antes, 5 minutos antes de eu subir no palco, eu bocejo muito, tento ficar, me concentrar um pouco, que é importante. E é isso. Temos uma mania, um ritual para acalmar. Mas, Carlos, me conta, o que mais aconteceu na França? Bom,
Como eu havia mencionado, esse período que eu passei na França, além de ter sido uma realização de um sonho pessoal e muito antigo, né? Desde quando eu tive contato com o saxofone, que eu sabia que a França era o berço do saxofone, foi também um divisor de águas na minha vida. E tudo começou em uma das edições do Civebra, que é o curso de verão da Escola de Música de Brasília, onde eu tive contato com um grande saxofonista francês chamado Marc Siffert, que foi convidado para dar aula no festival, e eu tive a grata satisfação de ser um dos alunos dele no Civebra. E ele gostou muito da minha performance, do meu resultado, e ao final ele fez uma reunião comigo e foi um dos dias mais felizes da minha vida, que sem realmente esperar, eu não esperava, ele me falou que gostou muito da minha performance, de tudo que ele viu, né, durante as 2 semanas de aula, e me ofereceu uma bolsa de estudo para estudar com ele no Conservatório de Rouen, na França. Então aquilo para mim foi um divisor de águas. A partir dali, isso foi em 2005. Então desde 2005 a 2008, quando eu realmente viajei, em 2005 eu ainda estava finalizando minha graduação no curso de saxofone, bacharelado em saxofone na Universidade de Brasília. Então assim que eu me formei, eu comecei me matriculei no francês, na Aliança Francesa, para dar aquele upgrade ali na língua. E aí eu só consegui viajar em 2008, e aí foi uma maravilha, porque lá eu pude ter contato com vários saxofonistas de altíssimo nível. A classe de saxofone do Conservatório de Rouen era uma coisa incrível, assim, né? Era aquela competição natural, né? E que fazia com que eu cresci muito nesse período, assim, né? Foi uma experiência bacana, não só musicalmente, mas eu aproveitei tudo que a França tinha para me oferecer em termos de arte, turismo, gastronomia, e questões sociais também, né, que é uma outra cultura. Eu me lembro que eu tive um choque de cultura muito grande no primeiro ano, porque é muito diferente. Estudando lá? Foram 3 anos, de 2008 a 2011. 3 anos. Né? E lá eu aproveitei ao máximo. E a pergunta que não quer calar, você aprendeu francês? Aprendi. Tive que escrever em francês, porque além de fazer outra graduação em saxofone no Conservatório de Rouen, eu também me matriculei num mestrado na Universidade de Rouen. Então tive que escrever minha dissertação de mestrado em francês, tive que defender a dissertação de mestrado também em francês. Então assim, eu consegui ter um nível bacana na língua. Isso também foi uma coisa muito incrível que aconteceu na minha vida, porque eu sempre ouvia falar que saber línguas, né, abre portas, e até então eu não sabia, não tinha tido contato. Aprendi o inglês instrumental, o inglês que a gente aprende na faculdade, né? Mas a experiência com a língua foi bacana, e até hoje, né, então, sempre que eu volto, eu recebo amigos aqui, eu acabo praticando. Você persistiu e sabia onde queria chegar, né? Sim, sim. Então é isso, a França me proporcionou outros momentos especiais, né? Não só com a música, com o saxofone. Para a minha área foi incrível, né? Eu participei de competições, fui a festivais, assisti a bons concertos com grandes maestros,
coisa que eu só assistia na televisão e lá eu podia ver de perto. Então, eu aproveitei bastante. Você voltou com a bagagem, assim, sim, extraordinária, né? E eu acho que vale a pena mencionar, porque isso também foi uma coisa que me ajudou bastante, que assim que eu voltei, né, eu já conhecia, né, essa marca. Não quero fazer o merchan, mas a Selmer é uma das mais tradicionais marcas de saxofone do mundo, e eu tive a grata satisfação de, assim que eu terminei meus estudos na França, eles me convidaram para ser endorser da marca aqui no Brasil. Uau. Então eles me patrocinam, né, esse instrumento maravilhoso que vocês estão vendo aqui, que tem minhas iniciais, foi feito de uma forma especial. Então foi uma outra coisa que a França, foi uma porta grande que a França me abriu, e que são... existem pouquíssimos artistas, né, que são convidados por essa marca, né, para representar. Então isso foi uma coisa, foi um outro divisor de águas na minha vida que me abriu várias portas também. Hoje eu consigo ir a grandes festivais, participar de grandes eventos musicais através da marca que me leva, me indica. Então isso também foi um grande resultado, além dos outros convites, das orquestras, que eu tenho tocado bastante com orquestra, feito recitais no Brasil, no exterior. Então a França me abriu essas portas. Olha, embaixador da França aqui no Brasil, em Brasília. Olha. Gente, quando eu falo para vocês que Brasília pulsa a arte de uma forma diferente, tá aqui, ó. Pois é, e eu sou muito grato à França, ao governo francês. Até hoje, os projetos que eu realizo, como por exemplo, eu sou o diretor-geral dos encontros internacionais de saxofonistas aqui em Brasília. A gente já está na 5ª edição, sempre com o apoio da Embaixada da França, que ajuda a trazer artistas franceses. Então eu tento manter esse intercâmbio com grandes artistas franceses, especialmente nesse caso dos encontros de saxofonista com saxofonistas, mas é sempre importante manter essa relação. Então eu mantenho uma relação estreita por exemplo, com a Embaixada da França aqui em Brasília, e é uma relação muito frutífera, assim. A gente tem colaborado bastante. E agora, antes de falar sobre o dia a dia, quem é o Carlos no dia a dia, você queria falar algo pra gente que você nunca contou pra ninguém, voltado para essa arte gostosa da música? Nossa. Ela tem isso, eu nunca falei pra ninguém, vou soltar aqui no Pod Arte, primeira mão pra vocês. Bom, eu acho que eu nunca falei isso, mas eu acho que quem é próximo a mim já sabe, porque eu não gosto de comentar muito sobre isso, porque é algo muito pessoal, e às vezes, né, para determinados públicos, né, por exemplo, eu evito falar sobre isso para um público estudante, porque pode assustar. Na verdade, pode ter outro resultado, que é, por exemplo, o meu cotidiano. Eu ainda estudo muito, né? Esses dias um aluno me perguntou, né? Mas professor, por que você estuda muito ainda? Você já estudou, você não precisa mais estudar. Aí, né, eu sempre falo, não, eu tenho que estudar todos os dias, porque a música é uma arte ingrata. Se você passar um dia sem praticar ela fica com raiva de você. Olha,
a resposta. Se eu deixar de tocar no meu instrumento, um dia ele fica com raiva de mim. Mas é isso, esse é um ponto que eu não gosto muito de comentar, que é justamente a parte sensível, né, do fazer musical. Porque não tem jeito. Na música, eu acho que na arte, de forma geral, não existe milagre. Já me perguntaram várias vezes sobre talento, dom, e eu costumo dizer que pode ser que exista talentos e dom, mas eu acho que a prática diária é que faz o músico, o artista, né? Então, o treino, né? Isso acontece com todas as habilidades de alta performance, por exemplo, nos esportes também não tem como um atleta de alto nível, de ponta, atingir resultados... vou ficar sem treinar 3 dias. Isso não tem como. E na música do mesmo jeito, né? É engraçado que em 2014 eu escrevi um artigo científico, justamente eu fiz uma disciplina no doutorado lá na Universidade Federal da Bahia, chamada Psicologia da Música. E eu tive contato com várias bibliografias, né, que comparavam a atividade musical com outras grandes atividades, habilidades de altíssima performance. E um tanto de aspectos que o músico tem que gerenciar no momento da performance, porque a gente sabe que a música é uma arte temporal, né? Ela acontece, né, no tempo. E esses estudos científicos que eu tive contato comparou a performance musical, né, com a pilotagem de caça, aviões de caça, que são tantos parâmetros que o piloto de caça tem que estar atento, né? Na música do mesmo jeito. Você tem que estar atento a tanta coisa, ao som, à emissão, os dedos, reflexo, a audição, que esse pesquisador comparou, né, o momento da nossa performance ao mesmo momento, ao mesmo nível de estresse que um piloto de caça. Obviamente que se um piloto de caça errar, ele pode levar à morte, né? No nosso caso, não, né, a gente erra, né, mas eu achei super interessante essa comparação eu também achei. Essa comparação. E aí eu escrevi um artigo que depois virou até um e-book, que eu até disponibilizo no meu site. Rotina diária de estudos para atingir a alta performance no saxofone, né? Porque sempre me chamou a atenção grandes saxofonistas que tinham praticamente o mesmo nível de performance, mas uns estudavam 2 horas por dia e outros estudavam 12 horas por dia. 12 horas. E eu falava, mas como que esse que estuda 2 horas atingiu o mesmo nível de performance desse que... E aí eu cheguei à conclusão que não é a quantidade que é o importante, é a qualidade. Então de nada adianta o cara treinar sem saber o que está fazendo, né? Então, eu fiz esse estudo, escrevi esse artigo, que já tem muitos saxofonistas que até usam lá, mas é um assunto que eu evito falar porque, às vezes, quando eu falo que eu tenho que estudar todos os dias, eu já vi que, para certos jovens, acaba intimidando. Nossa,
Vou ter que estudar o resto da vida. Estudar todos os dias, não, então eu vou desistir. Então acaba tendo um efeito contrário. Ah, mas muito obrigado por compartilhar com a gente. Mas, de certa forma, eu tenho que falar a verdade. Então, não tem jeito. Quem quer atingir um alto nível de performance, tanto na música quanto no esporte, enfim, qualquer outra atividade de alta performance, não tem jeito. A prática diária é fundamental. Boa, gostei. Muito obrigada. E agora, me conta, quem é o Carlos fora dos palcos, no dia a dia? Nossa! Achou que a gente ia falar só sobre arte, né? Só sobre música. Eu sou uma pessoa comum. Eu não tenho hobbies, assim, eu sou muito caseiro, sou muito família, eu gosto de natureza também. Não trato como esporte, deveria, porque eu amo pedalar, apesar de já ter sofrido acidentes, mas isso não me traumatizou. Mas eu gosto muito desse contato com a natureza, estou sempre indo a cachoeiras, trilhas, sabe? Eu acho que a natureza também é uma das fontes de inspiração na minha vida. E família, eu sou muito caseiro, gosto de estar em casa, no meu canto, seja para ler, seja para escutar boa música. Gosto de cozinhar também, isso é uma... Olha o Masterchef. É a única arte em que eu improviso, gente. Todo mundo me pergunta, Carlos, poxa, você não improvisa na música? Não, eu não improviso uma nota. Na música eu gosto de tocar tudo certinho, conforme, com o respeito absoluto ao texto musical, do jeito que o compositor escreveu. Mas na cozinha improviso. Eu não sigo nenhuma receita e sai pratos maravilhosos. Olha aí, você não olha lá e fala, deixa eu só ter ideia aqui que eu vou mexer com os meus ingredientes. Não, eu não consigo seguir receita. Às vezes recebo amigos em casa ou estou na casa de algum amigo e me pedem para cozinhar. Eu vejo que tem na geladeira, cara, é um negócio incrível assim. Deixa eu eu junto o que tem ali e sai um negócio maravilhoso. Então, eu gosto de cozinhar também. Eu deveria fazer isso mais vezes, mas às vezes a rotina diária não me permite. Mas é isso, eu acho que o Carlos Gontijo é isso, é uma pessoa comum, fora dos palcos, né? É uma pessoa comum, gosto de passear, fazer caminhadas, contato com a natureza, estar com os amigos, conversar, bater papo, tomar um bom vinho, boa gastronomia também. Então, é isso. Olha aí. Masterchef, gosta da Não, natureza. longe de Masterchef. E como é que tá a sua agenda? Os projetos para 2026, agenda. O 2025 ainda não acabou, ainda temos um mês e pouco. Tem muita coisa vindo por aí? Sim, em 2026 vai ser um ano promissor, com bastante projetos internacionais. Então tô bem feliz assim de abril a novembro, praticamente todo mês tem recitais, concertos importantes. Então tá com a agenda cheia. Tô bem feliz. O músico erudito, tendo atividades mensais, já é agenda cheia, porque a gente precisa de um tempo mínimo entre uma apresentação e outra para a gente se preparar bem, né? E são
apresentações muito diferentes, né, essas que eu vou fazer durante o ano de 2026. E tem de tudo, né? Tem festival, tem recitais, tem um congresso latino-americano no México, tem um festival no Uruguai, tem um encontro de saxofonista muito especial na França. Então tem muita coisa boa vai acontecer em 2026. No final de 2025 também ainda tem um concerto muito especial com uma orquestra que acabou de ser criada na Universidade Federal de Goiás, é a orquestra da UFG. Então tive esse privilégio de receber esse convite também do maestro Alexandre para fazer a estreia dessa orquestra, e eu vou ser um dos solistas na noite. Então tô bem feliz, tem muito projeto bom para acontecer final de 2025 e 2026. Era de se esperar, né? Uma artista de altíssimo nível e vocês estão aqui acompanhando com a gente. Carlos, eu sei que você já deu assim, vários conselhos, né, inclusive para os estudantes que estão aí iniciando a carreira da música. Você quer deixar outro conselho? Falei assim, olha, isso é fundamental para quem está estudando música, especificamente saxofone. Eu acho que eu poderia acrescentar para quem está estudando música, para quem às vezes está na dúvida, né, porque é inevitável a gente pensar no mercado de trabalho. E eu gosto muito de dizer que o mercado é restrito como em qualquer área, se a gente parar para pensar. Então, o conselho que eu gostaria de dar para quem está estudando música ou, enfim, em alguma arte de modo geral, é se dedicar com afinco, porque o resultado vem depois, os convites vêm depois. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que pensar em ter um trabalho sólido, em ter o seu trabalho artístico reconhecido, que isso é uma questão de tempo, né? Isso vem com esforço diário, né? E aí toda essa parte dos convites, o trabalho, isso vai aparecer. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho ido a vários festivais, não só no Brasil, na América do Sul, na Europa também, e essa nossa nova geração tem pensado muito nisso. É uma geração um pouco diferente da nossa, que buscam resultados muito rápidos. E no campo das artes, não só das artes, mas de qualquer atividade de alta performance, por exemplo, no esporte também, não tem como você atingir resultados muito rápidos, né? Não tem como, por exemplo, eu falar, eu quero ser corredor de 100 metros e daqui a um ano ser campeão mundial. Não tem como. Não dá certo, não bate, né? Então, assim, é uma geração que cada vez mais eu estou percebendo que não estão querendo buscar a arte como uma profissão, como uma atividade para se dedicar, porque justamente não tem resultados rápidos. Mas o que eu poderia deixar é isso, que você se dedicando com afinco, enfim, se dedicando, tendo uma rotina diária de estudos, procurando um bom caminho. O que eu digo com um bom caminho, né? Boas referências, né? De preferência estudar com um bom professor, porque tudo isso vai te ajudando a
a ter resultados melhores, e é inevitável, assim, tendo resultados melhores, você vai conquistar seu espaço, conquistando seu espaço, você vai estar inserido no mercado de trabalho, e tudo aquilo que você almeja vai começar a vir. Então, acho que seria esse não desistam, né? Tem que persistir e que uma hora vai dar certo. Perfeito. E agora deixa aí as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Bom, gente, eu tenho um Instagram, tenho um canal também no YouTube. É só digitar Carlos Gontijo, @Carlos Gontijo, tanto no Instagram quanto no YouTube. E se precisarem também, eu estou à disposição, sabe? Eu não sou uma pessoa que não sou acessível. Eu sempre me comunico. Às vezes eu demoro um pouquinho, tá, gente? Mas vai ser um prazer interagir, né? Eu sempre recebo mensagens de jovens querendo, né, pedindo conselho. Professor, com qual método iniciar? Estou com um problema assim, assim, assado, como resolver? Então, eu gosto muito de fazer isso também, tá? Então, é isso. Carlos, muito obrigada Eu de que coração agradeço. por nos mostrar que Brasília pulsa arte de altíssimo nível. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, bom, queria agradecer você, a toda a equipe do Pod Arte. Um prazer enorme estar aqui para falar sobre música, sobre arte, para compartilhar um pouco também da minha experiência. E estarei aqui tantas outras vezes que me convidarem. Por favor, o estúdio está aberto para te receber. Projetos novos, né? Quem sabe também passar aqui para divulgar, né? Para o público de Brasília e também do Brasil. Então, contem comigo sempre. Muito obrigada. E você que está em casa, eu tenho certeza que você, assim como eu, amou essa entrevista. Então já aproveita, ative o sininho para receber a arte em primeira mão, mas não esqueça, curta, compartilha e comenta. E para a gente encerrar essa entrevista com chave de ouro, Carlos, por gentileza, toca um pouquinho para a gente.